Olá, é bom estar aqui de volta aos tutoriais e obrigado pela tua consulta junto ao mesmo. Vou utilizar aqui o modificador Ocean para falar a respeito de um recurso de objeto boiando sobre o mesmo. Não vou falar aqui a respeito de tsunami, não vou falar a respeito de espumas no oceano, até porque não tem um aprofundamento ainda relativo a isso. Mas vamos ver como é que a gente pode utilizar um objeto aqui para fazê-lo boiar sobre o efeito do modificador. Acompanhe os passos. Nós vamos selecionar o objeto cúbico, clicar aqui no ícone de modificadores, Add Modifier, e vamos, sobre esse objeto, adicionar o Ocean. Veja que o cubo se transformou aqui em uma malha. Se eu clicar o Z, vocês vão ver que essa malha está toda dividida e tem algumas distorções aqui no plano, como se fossem elevações. Essas elevações são as configurações representadas aqui através do modificador aplicado. Vocês vão ver que eu tenho aqui nessa caixa as configurações para modificar o visual dessas elevações. Clicando Z para visão sólida. Para eu fazer um movimento desse oceano agora que eu apliquei, vindo aqui na timeline, clicando em Player, vejam que eu não tenho o oceano se movimentando. Para eu fazer essa animação, eu posso utilizar essa caixa aqui Time. Encosto o cursor, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto para a direita ou para a esquerda. Vejam que o oceano lá em cima começa a ter algumas movimentações, como se fossem ondas sofrendo a ação do vento. Para eu fazer com que essa animação venha para a timeline, posso fazer o seguinte recurso. Clico no frame 1, venho aqui nessa caixa Time, veja que ela está na cor cinza, eu vou clicar com o botão direito e vou inserir um quadro chave. Veja que o quadro aqui ficou amarelo. Se eu puxar essa agulha agora, com o botão sobre ela e o botão esquerdo pressionado, veja que aqui no frame número 1 eu já criei um quadro chave, conforme vocês podem ver aqui, com esse valor time igual a 1.01. Note que quando eu encosto o cursor na agulha da timeline, pressiono o botão esquerdo e arrasto, esse quadro ele deixa de ficar na cor amarela e passa a ficar numa cor verde. A cor verde representa a condição de que esse quadro aqui está aguardando a gente inserir um novo quadro-chave para fechar a animação desejada. Então, se eu vier até o quadro de número 250, essa cor continuará verde. E aqui, por exemplo, eu posso agora alterar esse valor de time. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse, vou botar aqui um valor 20, por exemplo, e vou dar o Enter. Essa configuração aqui pode ser ao gosto de vocês. Vocês podem experimentar quantidades maiores ou menores aí conforme a necessidade. Quanto maior, mais rápido é o movimento. Quanto menor, mais lento é o movimento do mar. Então, com ela aqui no valor 20, eu vou encostar no frame do número 50, o cursor, clicar com o botão direito e inserir o segundo quadro-chave. Pronto, ficou no tom amarelo. Veja que agora, quando eu der a animação, clicando no Player, o oceano aqui pela timeline já começa a ter modificações de movimentação. Veja que quando ele faz a animação, no início começa lento, depois ele começa a tomar uma aceleração, e quando vai chegando aqui no fim da nossa timeline, ele começa a ficar lento. Para nós corrigirmos isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui no ícone da janela 3D e alterar para o modo Graph Editor. Tá vendo aqui? E aqui nós temos agora aqui a visualização da janela Graph Editor. Essa linha rosa que vocês estão vendo aqui é justamente do modificador aplicado. Nós vamos selecioná-lo e vocês vão perceber que dentro da animação que foi criada, ele começa de forma lenta, vai constante, depois começa a ficar lento. Vamos usar aqui a tecla V de Vale. A gente abre o menu chamado Set Keyframe Handle Type e vamos escolher a opção Vector. Veja que a linha agora ficou reta, com uma inclinação ascendente. E vamos vir aqui nessa opção Channel, escolher aqui essa opção Extrapolation Mode, pode ser acionado com o atalho Shift E, e vamos escolher o Linear Extrapolation. Vamos voltar para a Tree View, vamos clicar aqui no ícone e escolher o ícone da janela principal. Se fizermos a animação agora do passo 0, veja que ela já começa movimentando desde o início até o fim.
Aqui nós temos o seguinte, a opção Resolution. Esse Resolution ele representa a resolução que nós daremos ao efeito do oceano. Quanto maior, melhor resolução. Se eu clicar aqui em 20, por exemplo, der o Enter, veja que a resolução aqui das ondas já melhorou um pouco. Se eu der a tecla Z, veja que a afinação aqui, ó, da malha do efeito também melhorou, ou seja, tornei a malha mais fina. Com isso eu dou um acabamento melhor ao efeito. Porém tem um detalhe, se eu tentar dar a animação nessa máquina básica aqui que eu tenho, o computador demorará muito no processo. Então eu utilizaria aqui, a exemplo, a resolução 10. Veja que eu diminuo aqui a condição da malha. Se eu der a tecla Z, eu agora tenho como fazer uma animação aqui de forma razoável, dando um efeito melhor ao oceano. Então se vocês quiserem utilizar essa resolution num valor alto, tenham cuidado. Isso aqui pode travar o seu equipamento. Aconselho que vocês utilizem até o valor 20 se vocês tiverem uma máquina com uma placa de vídeo boa e com a quantidade de memória também boa. Ok? Caso contrário, use aqui o valor no máximo até 10. Eu tenho aqui também a caixa de configuração das ondas. Vocês vão ver aqui nessa opção Waves. Em espanhol significa olas. Aqui nós temos as configurações de enrugamento aqui do nosso mar. Por exemplo, se eu aumentar esse valor em Sharpness, eu dou mais enrugamento aqui à superfície. Se eu diminuir, eu dou mais suavização. Em Scale, eu configuro a altura com que as ondas irão aparecer no efeito. Dando valores altos, vocês vão ver ondas com maior altura. Diminuindo, eu vou ter ondas mais suaves. Vou deixá-la aqui com 1.8. Aqui em Wind Velocity, eu tenho como controlar a velocidade com que o vento irá interferir no processo do efeito. Eu estou usando aqui um valor 30. Vou diminuí-lo para 6. Veja que eu já tenho aqui, ó, uma condição bem diferenciada de como essas ondas irão aparecer. Eu vou trazer essas ondas aqui para o frame número 1 e vou dar a animação. Vocês vão ver, ó, o oceano já fazendo seu efeito aqui no centro. Selecionando essa opção Generative Normal, eu tenho como fazer com que esse efeito ele seja gerado obedecendo as normais do objeto. Em Generate Foam, eu tenho como fazer as espumas durante o efeito. Não veremos isso aqui nesse tutorial. Para nós fazermos agora o efeito do objeto boiando, nós vamos criar um elemento aqui, bem no centro da nossa área de trabalho. Eu vou digitar o Shift A e vou aqui adicionar o objeto Monkey. Veja que eu tenho uma malha aqui que representa a face da macaquinha Suzanne, que é o objeto aqui típico do Blender. Vamos aumentá-lo com a tecla de escala, essa de escala. E com ela já aqui, vamos apenas vir aqui na estante da esquerda, na guia Tools. Em Shading, nós vamos dar uma suavização na malha. Vamos aproveitar e com a Suzanne selecionada, nós vamos clicar aqui no ícone de modificadores, clicar em Add Modifier e aplicar um Subdivision Surface. E vamos dar o Apply. Vamos rotacionar a face com RX. Vamos encostar o cursor na seta azul, vamos trazê-lo até aqui embaixo. Vamos dar um RY, fazer com que o objeto fique mais ou menos assim, encostando no oceano. Feito esse procedimento, vamos dar uma cor aqui, um material para essa macaquinha. Vou dar um New aqui em Material. E aqui em Diffuse eu vou escolher uma cor verde para esse macaquinho. Para criarmos o efeito de animação desse macaquinho boiando no mar, nós vamos usar agora um outro elemento adicionado à nossa área principal. Vamos dar o Shift A. Vamos adicionar aí, onde está o cursor bem no centro, uma UV esfera. Ela está pequena. Vamos dar um S de escala. Pronto. Vamos dar um SZ para fazer com que ela fique numa forma oval. Para vermos se o macaquinho está dentro, vamos mudar a visão para a visão de topo. Vamos dar a tecla Z. Vamos ver que agora eu tenho a malha, eu tenho a esfera de forma oval e tenho no centro o macaquinho que nós criamos anteriormente. Voltando à visão sólida com a tecla Z, vamos agora criar o efeito de pintura dinâmica dos objetos para fazer o efeito do macaco boiando. Vamos selecionar a forma ovoide que nós criamos e vamos aplicar a ela um efeito físico do tipo
Dynamic Paint. Vamos clicar aqui. E entre os efeitos físicos, eu vou aplicar para esta forma oval o efeito Brush, que significa pincel. ADD Brush, já criei a condição de pincel para essa forma oval. Vamos selecionar então o oceano com o botão direito. Com ele selecionado, nós vamos voltar aqui em Dynamic Paint e vamos atribuir ao oceano uma forma do tipo Canvas, que significa tela. Se fizermos aqui a seleção do objeto oval e ocultarmos ele com a tecla H, vocês vão perceber que o objeto ovoide ele já criou aqui um efeito de pintura sobre o oceano. E é com esse efeito que nós vamos fazer aqui a nossa simulação de objeto boiando. Vamos dar o Alt H para trazer de volta o objeto oval e vamos criar aqui uma movimentação desse objeto oval sobre o oceano na timeline. Vamos encostar o cursor aqui na setinha verde, vamos arrastar a forma oval para cá, para esse canto. E aqui, nessa posição, no frame de número 1 da timeline, nós vamos clicar a tecla I com o cursor na área. Vamos inserir um quadro-chave do tipo Location. Vamos vir aqui para o frame de número 250, que é o último. Vamos arrastar essa forma oval até esse ponto aqui embaixo. E aqui, no frame de número 250, vamos encostar o cursor, clicar o I, Location. Veja que se eu der a animação, vocês vão ver aqui essa forma se deslocando sobre o oceano, criando um rastro aí, que é essa pintura que vocês estão vendo. Vamos então puxar o nosso macaquinho para que ele fique justamente dentro da forma ovoide. Vamos mudar a visão para a visão de topo, fica mais fácil, e a visão de modo ortográfico. Vamos usar a tecla Z, vamos encostar o cursor no manipulador e trazer o macaquinho para que ele fique bem aqui no centro da forma oval. Voltando à visão sólida com a tecla Z, vamos movimentar. Vamos agora selecionar o objeto ovoide e vamos vir aqui nesse ícone que representa o ícone de objeto, clicar nele. Veja que eu tenho uma guia aqui chamada Display. Eu tenho aqui uma opção chamada Maximum Draw Type, que é o tipo de desenho que aparecerá o objeto. Veja que ele está utilizando aqui o modo texturizado. Clicando nessa caixinha eu posso mudar para o objeto no modo wireframe. Vocês vão ver dessa vez somente o objeto ovoide aqui na forma wireframe, e demais não. E com esse objeto nós vamos agora selecionar o oceano e vamos vir aqui no efeito físico. Aqui no efeito físico Dynamic Paint que nós criamos para o oceano, nós vamos buscar uma guia chamada Dynamic Paint Advanced. Estamos utilizando aqui uma Surface Type, que é a superfície, tipo de superfície de pintura. Nós vamos mudar essa opção aqui para o Weight. E vamos selecionar essa opção Fade e botar esse valor Time como se fosse o valor 1. Esse é o tempo com que essa pintura irá aparecer aqui no procedimento. Se fizermos a animação, veja que a forma ovoide, ela anda e a pintura anda de acordo com o tempo dela, seguindo de forma bem instrutiva. Voltando ao frame 1, nós vamos então selecionar o macaquinho que está dentro e vamos aplicar para esse macaquinho. Nós vamos com ele selecionado, clicar nessas correntinhas aqui que representam os constraints e vamos adicionar um primeiro constraint, clicando aqui, do tipo Copy Rotation. E vamos adicionar um segundo constraint do tipo Copy Location. Vamos selecionar o objeto oceano e vamos no efeito físico. Vamos vir aqui na guia Dynamic Paint Output. Veja que eu tenho aqui a opção de criar um grupo de vértices, utilizando que é o peso da pintura. Nós vamos clicar nesse sinalzinho de mais. Ele está na cor rosa, no momento que eu clico mais, ele ficou numa cor branca. Isso quer dizer que já foi criado o grupo de vértices. Vocês podem observar quando nós clicamos aqui na malha, que é o ícone que representa o objeto, e aqui em Vertex Groups já existe o DP Weight, que é aquele grupo que nós criamos. E é com esse grupo que nós vamos selecionar de novo o macaquinho e vamos voltar para as opções Constraints. Em Copy Rotation, nós vamos vir aqui nesse Target, vamos clicar nessa caixa e vamos buscar o objeto que representa o oceano. Lembra que nós transformamos o cubo no oceano? Então nós vamos selecionar o objeto cúbico. No momento que eu seleciono o objeto cúbico,
eu tenho essa opção Vertex Group, que é aquele grupo que nós criamos, onde eu posso acionar com o botão esquerdo e selecionar a opção DP Weight. Faremos o mesmo aqui para a opção Copy Location. Vamos vir aqui no modo Target, selecionar, escolher a opção Cube, que é o oceano, e vamos aqui em Vertex Group, selecionar aquele grupo que nós criamos de vértices. Vamos então mudar a nossa visualização para o modo superior, e com o macaquinho selecionado nós vamos entrar no modo Edit Mode. Nós podemos agora fazer uma rotação no macaquinho, RZ, vamos virar o macaquinho de frente aqui, vamos fazer um RX para botarmos o macaquinho apontando para cima, e vamos fazer com que esse macaquinho se incline com RY. E temos aqui já o efeito criado. Para nós voltarmos ao Object Merge, nós podemos agora selecionar o objeto oval e virmos aqui na opção que representa o mesmo, que é esse aqui, Sphere, que vocês estão vendo que é a esfera. Vamos tirar o olhinho e a câmera. Se dermos a animação, vocês vão ver agora o macaquinho, ó, boiando sobre a malha do oceano que nós criamos e fazendo o efeito aí desejado do mesmo. Para nós fazermos agora o efeito básico aqui no modo Blender Render do oceano em forma de mar, nós vamos utilizar alguns recursos de material sobre o mesmo. Nós vamos selecionar o mar, vamos clicar no material aqui para ele, e aqui na guia de Fuse nós vamos clicar nessa caixa de cores e vamos usar uma cor azul. Vamos ceder essa cor para que ela fique num azul muito escuro. Veja que a tonalidade aplicada ao oceano vai ser esse azul que vocês estão vendo aqui. Utilizaremos agora a opção Mirror, que é o espelhamento. Vamos clicar em Mirror, vamos abrir essa setinha aqui da esquerda e vamos aumentar esse valor de Reflectivity. Vou usar aqui 1.33. Para darmos o efeito do oceano, nós vamos agora selecionar o objeto lâmpada, e com ele selecionado, nós vamos aqui selecionar a lâmpada e vamos mudar essa lâmpada, já que estamos usando a lâmpada de ponto, para o modo Sun. Veja que a luz de incidência dessa lâmpada é uma cor branca. Vamos clicar nela e vamos colocar uma cor laranja. Vamos selecionar essa opção Sky e vamos selecionar essa opção Atmosfera. Vamos então enquadrar a nossa cena aqui na câmera. Clicando em câmera, veja que o nosso oceano está totalmente fora. Vamos aproximar aqui a lente da câmera. Vamos clicar a tecla N. Vamos travar a câmera. Vamos clicar o N para sair da propriedades. E vamos agora com o botãozinho do meio do mouse arrastar, fazendo com que o oceano se enquadre de forma bem legal aqui na área de trabalho. Vamos estender esse oceano, selecionando a malha, ícone de modificadores. Vamos estender na direção do eixo Y. E podemos agora criar a nossa animação. Se fizermos a renderização com o F12, vocês vão ver a cena mais ou menos nesse sentido. A água como se fosse o oceano, o fundo como se fosse um céu e o macaco aqui boiando sobre o mesmo. Para criarmos a animação, nós podemos usar aqui o Render. Eu vou utilizar aqui o Render Preset do tipo HD 720. Vou deixar 1280 por 720. E vou vir aqui em Output, escolher um nome para o arquivo, vou botar aqui Efeito Boia. E vou escolher nessa opção o tipo Movie, que é um filme que eu vou fazer aqui da animação, AVJPEG. Clicar em RGB, deixar a Quality com 100% e vou clicar aqui na opção Animation. A minha animação será criada com o nome Efeito Boia no diretório C/temp e vamos aguardar aqui os 250 frames do processo de animação do macaquinho boiando sobre esse oceano. Bem, essa é uma dica básica para vocês fazerem o efeito aí de forma simples. Vocês podem usar a criatividade para criar e inovar aí o uso desse recurso. Espero que vocês tenham entendido e que aproveitem aí esse processo para outros efeitos bem legais. Até o próximo tutorial e grande abraço!